Boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Eu na Indústria Podcast, nosso encontro semanal, todas as quintas, 19 horas, a gente tem um encontro aqui marcado e hoje tem um convidado que vou demorar um pouco a falar todo o currículo do cara aqui, mas vamos lá. Ele é o Hugo Ferreira, diretor comercial da Autêntica e vamos chegar em algumas partes do currículo, não vou detalhar tudo aqui, mas ele é técnico em eletrotécnica pelo Cefet, é graduado em gestão de segurança pública, especialização em programa especial de formação de docentes, é graduado em administração de empresas, graduado em processos gerenciais com ênfase em gestão de pesquisa e médias empresas, administração de empresas, é graduado em engenharia de produção, pós-graduado em docência do ensino superior, pós-graduado em educação à distância 4.0, pós-graduado em gestão e administração pública, MBA em gestão de pessoas e educação corporativa e mestrado em administração de empresas. Enfim, não sei, você deve ter uns 70 anos para ter feito isso tudo. Hugo, obrigado pela sua presença aqui, show de bola, vamos aprender bastante com você aqui hoje. Obrigado. Eu que agradeço, tá, o convite e agradeço também o palco, né, para poder estar falando sobre a infinidade do universo em que a gente está inserido. Parabenizo vocês, não só pelo estúdio, mas também por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que nós precisamos de mais iniciativas como esta para a gente poder estar valorizando a profissão que a gente está inserido, né, o meio que a gente está inserido, a indústria, o comércio, né, e os mercados, né, os múltiplos mercados que a gente acaba passando por ele. Então, parabéns pelo trabalho. Opa, show de bola. Hugo, como é que você chegou até aqui? Me conta um pouco da sua história. Enfim, você o caminho foi longo, tanto de estudo quanto, né, de caminho profissional, assim. Então, conta um pouco como é que... Bem, eu gosto sempre de reafirmar que eu sou um eterno estudante, né? Então, a gente precisa se aperfeiçoar a todo tempo. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai se inserindo em novas oportunidades de aprendizado. Então, isso aí eu faço de forma constante. Eu sou mestre em administração hoje e a gente tem a educação não somente dentro da sala de aula, mas também no mercado. Uhum. Então, eu passo por diversas empresas, passo por diversas experiências, né, que a gente acaba aprendendo tanto quanto o que a gente aprende dentro da própria sala de aula. Então, eu sou mestre em administração, sou engenheiro de produção também, mas a minha formação prioritária é na parte de administração. E a gente, dentro da área e do mercado que a gente está inserido, e aqui eu estou com uma Autêntica Engenharia, né, uma indústria de fabricação de células robotizadas, a gente aprende muito, né, principalmente, né, no setor que hoje eu estou. Estou como diretor comercial e de marketing da Autêntica Engenharia e lá a gente performa bastante dentro da área de vendas. Então, a todo tempo desenvolvendo novos conhecimentos em questão de performance de vendas, técnicas, né? O aprendizado lá ele é constante e principalmente, né, falando da parte comercial, você aprende muito com as pessoas e com a experiência que as pessoas têm dentro do mercado. Então, a todo tempo a gente tem essa simbiose ali, onde que a gente troca informações e a gente aprimora o que a gente é, né, no momento anterior. Mas vamos dar um passo lá atrás, assim, lá atrás. Como é que começou, assim? Como é que você foi parar no Cefet, por exemplo? Você é de BH mesmo? Vamos lá. Eu sou de Contagem, nascido e criado em Contagem. E eu sempre gostei, né, de estudar. Sempre achei que estudar foi algo necessário, seria algo necessário para a vida. Então, eu comecei no colégio militar, né, meus estudos, né, começou no colégio público, depois eu passei para o colégio militar, visto a formação, né, do meu pai. No Senai, eu comecei, né, após eu iniciar ali o ensino médio, salvo engano, eu iniciei ali no Senai. No Senai eu comecei com elétrica predial. Uhum. Então, foi o curso que eu iniciei lá. E logo surgiu um programa também chamado PEP, Programa de Educação Profissional. Uhum. Era um programa do governo, eu fiz a inscrição e comecei o meu técnico em gestão de processos industriais, isso no Senai. Tá? E aí o curso de aprendizagem era 6 meses e aí o curso técnico era 1 ano e meio. Uhum. E aí eu fazia esse paralelo entre colégio militar e Senai.
eu queria muito, né? Meu currículo era muito pequeno, né? Me recordo bem, eu era o mais novo da turma, inclusive. Quando eu entrei no Senai, eu entrei com 14 anos, né, no Senai, fazendo o meu técnico com 14 anos. Até eu acho que talvez nem poderia, na época lá eu acho que era acima de 15 ou 16 anos, poderia estar cursando o Senai. Mas aí eu entrei e, inclusive, excursão eu não ia, com medo do pessoal descobrir e eu acabar sendo expulso do Senai. Aliás, para convidar, eu vou começar a fazer a pergunta de assim, com quantos anos você começou a vida profissional? Para não passar vergonha, entendeu? Com 14 anos eu queria tocar guitarra, ficar jogando bola na rua, entendeu? Com 14 anos eu já estava com carteira assinada, não, você tem ideia lá, né? A maioria do pessoal que vem aqui fala assim, não, comecei minha vida profissional com 13 anos, eu comecei a trabalhar, não sei o que, 14 anos, meu Deus do céu. Não, mas eu estive como menor aprendiz, né? Inclusive na Saitowers. Saitowers é uma indústria de torres de transmissão, né? Salvo engano, se não for a primeira, é a segunda maior do mundo em questão de torre de transmissão. É uma gigante que foi comprada por um grupo indiano e aí com 14 anos minha carteira estava assinada como menor aprendiz lá, né? Eu não sei se hoje assina carteira para menor aprendiz, mas... Tem um amigo que trabalha lá hoje. Aí, que fantástico. Na época foi assinado isso, com 14 anos. E aí eu tinha esse problema, né? Na minha sala, o mais novo era eu com 14 anos, né? O segundo mais novo eu acho que tinha 19. Então, tipo assim, o espaçamento era muito grande. Tinha outros alunos dentro da sala do curso técnico que tinha 35, 37. Acho que tinha gente com 42 anos também. E aí, tipo assim... fez o oposto seu, né? Já devia estar trabalhando há muito tempo. Já. E você foi lá se capacitar um pouco mais. E aí tinha, né, o professor Almir, eu me recordo até hoje, que ele tinha aula de currículo, né? A gente tinha para poder fazer o currículo. E aí eu coloquei meu nome e embaixo coloquei cursando, né, o respectivo curso, técnico em gestão de processos industriais. Pronto, acabou meu currículo. E aí eu fiquei envergonhado mesmo na turma, né, por conta disso daí. E aí eu cheguei em casa, né, e falei, pô, mãe, eu preciso fazer alguma coisa. Na época tinha uma instituição perto lá, Micronet, que chamava, que tinha aula de computador. Eu preciso fazer uma aula, pelo menos, de computador, para colocar no currículo, tem mais coisa, não sei o quê. Não tem nada lá, entendeu? E aí eu fiquei preocupado com isso, como é que eu vou trabalhar tal, né, se eu não tiver isso. E aí ela falou, aí meu pai falou comigo, não, você já faz colégio de manhã e de tarde você está no Senai e de noite você tem que estar aqui em casa. Se você passar no Cefet, você pode fazer à noite lá, mas se você não fizer isso, você vai voltar para casa, tá? Eu fiquei encucado com aquilo, não tinha estudado e a prova estava próxima, né, do Cefet, a inscrição. Falei, pô, vou fazer esse negócio, eu vou passar, você vai ver. Aí, para poder melhorar o currículo, né? Aí fiz, cara, e passei, né, na prova. Aí foi uma surpresa, né, para mim. Passei na prova e, pô, já estava eu fazendo colégio de manhã, saía de casa, cara, umas 6h30. Eu acho que levava umas meia hora até chegar no colégio, 7 horas, né? E aí eu saía assim, umas 6h30 da manhã e chegava em casa 00:30, por aí. Só para você ter ideia. É loucura, loucura mesmo. E aí eu saía de casa de manhã, fazia o colégio, né? Militar de manhã, de tarde Senai e de noite Cefet. Cara, loucura, velho. Confesso que teve aulas que eu dormi. Eu escorei lá e acabei dormindo. Mas olha só como é que é interessante. É uma pegada punk, velho. Isso foi com 14, 15 anos? 15, 16, alguma coisa 15, assim. 16 eu tava nesse processo. Pois é, e tá nele até hoje. É. Acaba que se a gente for voltar lá, a base é o que nos forma até hoje, né? Exatamente. Porque eu fico pensando assim também, eu brinquei aqui de bola e guitarra, brinquei falando sério. Mas eu tinha banda, eu fazia escolinha de futebol, eu ia na aula, não sei o quê, né? E aí acaba que quando você olha para a vida de hoje, fala assim, putz, eu faço um tanto de coisa. Mas aí olha para trás e fala assim, mas eu sempre fiz, então... É o espelho, né? Não tem que descansar, nunca descansei, assim, não disso, né? Uhum. Mas vamos lá, e aí? Aí foi pro Cefet? Fui pro Cefet. Aí... E o Cefet é muito massa, né? Assim, eu Cefet acho muito legal, sensacional. É uma grande instituição. Eu acredito naquela instituição, não só pelo fato de eu ter passado nela, assim como acredito no IFMG, acredito no Coltec, são excelentes instituições formadoras, cada uma com a sua particularidade, com a sua singularidade. Por exemplo, o Senai ele teve uma característica técnica de aprendizado fortíssima.
No Cefet, eu tive também uma característica técnica, mas que não se compara com o que eu tive no Senai. Então, tipo assim, o Cefet ele teve uma outra bagagem, uma bagagem mais acadêmica, mais de pesquisa, foi diferente, entendeu? Então, E ele se assemelha mais a uma escola mesmo do que o Senai. O Senai se assemelha mais a um profissionalizante, né? Exato. E o Cefet, mas... Então, a como pegada foi diferente. eu tinha te falado, o Eimar, que é meu sócio, fez eletrotécnica lá, eletromecânica, desculpa, no Cefet. Minha esposa fez eletromecânica no Cefet, depois fez engenharia elétrica no Cefet. Legal. E meu mestrado em engenharia de energia foi no Cefet. Aí. Então, uma baita instituição. lá é muito massa. E foram todos no Campus 2 ali, todas... Aí, ó, o Campus 2, eu estudava no Campus 1. 1 e 2, né? 1 e 2. 1 era as aulas mais também, teóricas, nas aulas práticas a gente acabava migrando para o Campus 2. Legal. É uma instituição que eu pretendo voltar para lá, né? Eu sou professor e aí eu pretendo lecionar lá. Cheguei a lecionar no Senai, né, durante um período. E aí eu pretendo voltar para o Cefet e contribuir também com o que eu tenho de formação para dentro do Cefet. Cresceu muito. Cresceu muito. Fui lá há pouco tempo, tem um prédio novo lá gigante que está concentrado, parece tudo nele já. Tá, e eu torço para que cresça, né? Porque precisamos mais disso, né? Com certeza. No mundo nosso, né? Mais escolas, mais bases para poder formar novos profissionais e transformar a vida deles. A minha vida foi transformada pela educação mesmo. Minha família, até estava brincando com o meu assessor, que a minha família, o histórico dela não é um histórico de sucesso público, né? De sucesso dentro da característica particular de cada um do que se é felicidade, mas não de sucesso público. Eu sou o primeiro da minha árvore genealógica inteira a ter mestrado, só para você ter ideia, entendeu? Então, outras tias formadas, né, em graduação tal e tudo, mas se você pega um pouco atrás, não tinha ninguém. Então, a gente está... Na minha família está desbravando o sucesso público, né? Nesses cargos mais conceituados. E antes disso não se tem um histórico disso. Então nós estamos vencendo a inércia, digamos assim. Porque... Mas tem aquele negócio, né? Cuidado com o que você planta que você vai acabar colhendo. Exato. Então, exatamente. Eu acho que é o curso natural. Mas e aí? Aí depois do Cefet... Depois do Cefet, eu formei no Cefet em 2011, salvo engano nas datas, 2011 eu formei. E aí participei de um processo seletivo na Progelet, que é uma empresa de projetos. E ali eu comecei a ser projetista. Tá? Então, projetista. CAD... Projetista, CAD mesmo. Né? Também, o meu sócio também passou por essa... Mesmo início de carreira. Projetos elétricos e sistemas prediais, né? Então, elétrico e complementares, né? Telecom e por assim vai. Tá. Então, tudo isso eu comecei ali na Progelet. Na Progelet eu trabalhava, né? Aí já tinha terminado o Senai, né? Então, trabalhava na parte da manhã e tarde. Né? Desculpa, trabalhava na parte da tarde na Progelet, finalizava o meu curso. Depois que eu finalizei, aí eu fiquei por conta somente de empresa, né? Somente dessa parte de empresa e faculdade à noite. Né? Então, aí fiquei... Fiquei nessas... Tranquilo, né? Depois disso, eu acho que nunca mais eu tive um dia assim, sabe? A agenda livre, as noites estão todas livres. Não existe. Não existiu mais isso. Ou tinha a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite ocupada. Entendeu? Que nem você falou, eu acho que é o espelho, né? Você começa dessa forma, você fica dessa forma. O corpo acostuma, né? Exato. Aí saí da Progelet, fui para outras empresas dentro desse mesmo segmento, né? Da parte de projeto. Peguei partes práticas também, né? Em outras empresas e acabei entrando para a parte comercial. Depois que eu entrei para a parte comercial, ali eu fiquei. E aí passei por outros mercados. Então, eu comecei na parte de sistemas elétricos prediais. Então, só a parte quando você entrou na parte comercial, você tinha quantos anos, mais ou menos? Na parte comercial, acho que eu tinha uns 17 anos. E aí, e você está no comercial até hoje? Estou no comercial hoje, desde então. É. Tem bastante tempo na parte porque comercial. Assim, o comercial ele assusta muita gente, né? Ele assusta. Mais pessoas saem do que ficam, né? Exatamente. E assim, a parte comercial ela começou a ser desenvolvida. Eu sempre fui mais desenvolvido em questão de falas, até porque no curso de gestão de processos industriais, a performance de fala, de apresentação dos trabalhos,
era muito modelado por uma das nossas professoras, Edith Cardoso. Pra você ter ideia, eu me espelho muito porque ela desenvolveu muito essa questão da fala. Legal. Lá eu errava muito palavra, passei muita vergonha. Eu que estou passando vergonha, que se você me perguntar também dos professores, não vou lembrar, não. E eu sou ruim com o nome, pra você ter ideia. Mas algumas pessoas, elas marcam a nossa história. E aí não tem como, cara. Não tem como, a gente não consegue esquecer. Então, essa é uma professora que virou colega de trabalho depois, só para você ter ideia. Outros professores, como o Anderson Augusto, por exemplo, eles viraram colega literalmente de trabalho. Eu lecionei na faculdade única de contagem durante, acho, quase 2 anos. E o Anderson era o meu coordenador e ele foi... E professor também, né? Coordenador e professor. E ele foi meu professor lá no Senai, quando eu tinha 14 anos, entendeu? Então, a gente acaba... O mercado, ele né, uma bolha, uma grande bolha. Concordo. Né? E você está inserido dentro de uma determinada bolha e essa bolha está condicionada a uma região geográfica e diversos outros fatores. E aí, cara, você performar da forma adequada dentro da sua profissão é a melhor coisa que você faz. Porque você vai esbarrar com essas pessoas logo ali na próxima esquina. É isso. Na indústria é muito isso. É muito relacionamento. Né? Exatamente, é muito relacionamento. Hoje, nós estávamos comentando, né, antes de iniciar a gravação, sobre mercado automobilístico, por exemplo. Mercado automobilístico, você pega, por exemplo, uma montadora. Stellantis, que está mais próxima da gente. E a Tier 1, que fica abaixo dela. Todas essas empresas, você percebe que um funcionário dentro de uma determinada empresa, ele circula nessas outras determinadas empresas. E se ele faz um mal, né, dentro de uma determinada, ele acaba levando um bloco ali e ele não consegue entrar numa outra empresa porque elas se comunicam. Da mesma forma, o oposto. Da mesma forma, o oposto. Então, assim, é complicado. Faça o certo pelo certo, performa dentro do que é a prerrogativa da sua profissão. Se você quer ser uma pessoa medíocre, faça o beabá. Mas se você quiser ir além, vá além, porque o mercado está te enxergando. A questão é essa. Exato. E tá tudo bem as escolhas, né? Se quiser medíocre, tá tudo bem também. Tá é mediano, bem. né? Só o mediano. Exato. Trocando as palavras. Né? Só para não achar que tá xingando alguém. Né? Exato. Mas tá tudo bem também. Eu acho isso também. Assim, às vezes tem gente que, não, eu tô tranquilo aqui, tá bom, e é essa vida que eu quero. Não, ótimo. Agora, eu também concordo 100%, porque tem muita gente que fala assim, mas eu tô fazendo aqui, tô dando raça e tal, mas ninguém me vê, ninguém... Não sei o quê. Cara, não é isso. Estar preparado para as oportunidades, e elas virão. Exato. Na gestão, né, de processos industriais, na administração, a gente aprende que existem diversos tipos de visões. A visão estratégica dentro do negócio, ela acontece sob diversos tipos de óticas diferentes. Nós temos a visão, que é uma visão mais focal, que fica mais ou menos na base da pirâmide de separação da hierarquia dentro da empresa. Na base operacional, eles têm uma visão uma visão mais focal. Na parte tática, ela já tem uma visão mais ampla. Na parte estratégica, tem-se uma visão sistêmica. Se a gente pegar isso aí e transpor isso para o mercado, nós percebemos isso também. Então, assim, o que você está fazendo lá dentro da sua empresa pode estar sendo enxergado por uma outra pessoa que tem um cargo estratégico de uma outra empresa. É verdade. Então, assim, não é que eu vou fazer só o beabá aqui, que eu vou estar sendo feliz o resto da minha vida, porque ninguém está numa condição de 100% de conforto dentro do mercado. E aí, se você precisar sair dali para poder desenvolver esse mesmo papel seu numa outra empresa, você vai precisar de um respaldo holístico, de uma visão sistêmica, de um outro gestor que estava numa outra posição te avaliando. Entendeu? Então, isso acontece. E é permanente, digamos assim, né? As problemáticas que você acaba colecionando caso você não faça a sua função da forma adequada. Então, isso daí eu sempre tive essa visão. A gente não é perfeito, a gente erra, a gente comete equívocos, a gente aprende, a gente conserta e a gente evolui. Então, isso daí é o natural de qualquer ser humano. Né? Você pode julgar uma pessoa pelaquela situação ou circunstância que ela se encontra, mas logo ali amanhã ela pode estar numa situação totalmente diferente. Né? E respaldando o que você está falando, Flávio Augusto sempre fala, né? Não existe estabilidade.
Não existe. Então, assim, por mais que você ache que está estável, né? Acaba que estar bem preparado para qualquer coisa que vier para o futuro é melhor do que não estar, né? Exatamente. Inclusive, por isso que eu falo sempre com o pessoal do comercial nosso, né? Eu sempre estou comentando isso nas nossas reuniões diárias que a gente sempre faz. Pessoal, performe aqui não só para a empresa, mas para você também. Você ter um CRM atualizado não é bom para a empresa somente, é bom para você como profissional. É porque a gente também tem toda a parte de venda, enfim, né? Ter um CRM bem preenchido é tipo o básico do básico, não dá para viver sem isso, a gente não vende. É tipo. Exato. Né? Exato. E, inclusive, olha o tanto de tempo que eu tenho como comercial. Agora que eu estou enrobustecendo o meu CRM, só para você ter ideia. Eu tenho todos os contatos, né? Tenho muitos contatos, né? Que eu venho colecionando há muito tempo. Inclusive com base de dados e contatos compartilhados com diversos parceiros, tal, que vem fortalecendo também todo esse processo. Mas olha o quanto tempo que eu tenho e agora que eu estou fazendo essa gestão eficiente dos dados e contatos. Porque dado, isso eu aprendi no mestrado, só para você ter ideia. Dado é dado. Você precisa pegar os seus dados e transformar e processar eles até que eles virem informações. E o que é útil não é o dado, o que é útil é a informação. Total. Então você pode ter ali, eu até te passo um contato de tal pessoa. O que você vai fazer com ele? Talvez você não faça nada com ele, você não consiga fazer nada com ele. Se aquele dado que eu te passei virar informação útil para você. Então, as informações hoje no mecanismo digital que a gente tem, é muito fácil de você conseguir qualquer dado. Hoje está fácil, de fato está. Se você precisar de contato telefônico, você tem o Lucha, você tem o Apollo I/O, você tem diversas outras ferramentas que você consegue estar utilizando que capturam isso para você, entendeu? Obedecendo a LGPD, obedecendo todos os mecanismos postos, né? Você tem parceiros que estão performando dentro do mercado juntamente com você, que você consegue acessar essas informações também através deles, porque a sua alta performance ajuda ele a ter alta performance também. Porque vocês são parceiros, o seu produto, você precisa comprar o produto dele. Então, se ele te ajudar, ele está se ajudando. Então, tem que existir essa troca de informações dentro do mercado que é útil para a performance de ambas as empresas. Então, hoje em dia, no mercado, você tem essas informações assim muito disponíveis, muito acessíveis para quem, né, busca essas tecnologias, essas informações. É um mundo de ferramentas aí hoje mesmo. Exatamente. Ainda mais comparado a alguns anos atrás, meu Deus, hoje a gente... Antigamente era a lista amarela. De dados é muito mais fácil, né? Exatamente. Eu lembro, de reuniões que a gente participava, que o pessoal falava, nós vamos participar de uma rodada de negócios aqui agora. Eu venho do universo também das licitações, tá? Eu fui analista de licitação durante um bom tempo. E aí a gente participava de salas onde que vinha todo mundo e participava ali. Hoje em dia o pessoal participa via online, porque agora é o e-licitações, agora tem as licitações online, os lances, os pregões digitais, né? Antes, um vendedor, para poder ir em um determinado local, ele tinha que ter a listazinha telefônica na mão, ele tinha que ter um mapa dentro do carro dele, ele tinha que olhar para onde que ele estava indo, tinha que perguntar e parar e perguntar. Então, tipo assim, era um trabalho muito mais moroso. Hoje, com a facilidade que a gente tem de saber exatamente onde que a gente está indo, de ligar antes e confirmar uma agenda de reunião, né? Um vendedor falar que é difícil, né? Estou até alfinetando os nossos colaboradores lá. Falar que é difícil você ter 5 reuniões presenciais num determinado cliente em uma semana é muito, aí Então, na verdade, assim, o que eu acho de venda, né? Eu sempre brinco com a equipe. Venda, para mim, é futurologia. A gente nunca sabe o que vem, né? A gente nunca tem certeza. Então, a gente tem que... É igual fé, né? A gente vai acreditar quanto mais a gente tiver cercado de coisas que nos levem a acreditar. Então, quanto mais a gente vai colocando, vai acoplando as coisas. Então, tem muitos dados. Meu CRM está muito bom.
A minha boca de funil tá ótima porque tá vindo muita gente e tal, e eu tô conversando com muita gente, eu tô fazendo muita visita, não sei o quê. Você tá cada vez mais crente crente no sentido de acreditar que a coisa vai virar, né? Que, opa, eu não sei, é uma futurologia, mas eu tô confiante que vem um novo cliente aí, porque eu fiz reunião pra cacete, porque, né? Então você vai enchendo as gavetas, né? Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque dentro da indústria em geral, nós, melhor dizendo, para a gente que é empreendedor, nós sempre ficamos acuados com essa questão de futuro. Porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe como é que vai ser, só sei que mês que vem eu tenho que pagar uma folha de pagamento, eu tenho que fazer isso. Então, isso a gente sabe. Dentro da empresa, sabe bem. Trazendo para a gestão de custos, por exemplo, você tem os custos padrões, né, os custos fixos, melhor dizendo, você tem os custos variáveis. Os custos fixos, né, beleza, eu consigo controlá-los porque eu sei que todo mês tem aquilo dali e pronto, acabou. Os variáveis, né, alguns eu consigo trazer para a minha padronização. Em percentual, pelo menos, né? Pelo menos em percentual. Se eu aumentar, por exemplo, a quantidade de produtos fabricados, eu sei que vai aumentar um percentual aqui nos meus custos variáveis também, porque varia de acordo com o produto. Entendeu? Com a produção, melhor dizendo. Mas tem custo que eles são intangíveis. Eles simplesmente vêm e a gente tem que arcar com eles. Basicamente tipo assim. O Covid, né? Só que, exato, né? Acontece ali e aí você. E agora? O que você vai fazer? Se não tiver um caixa, você está bem. Se você não tiver um caixa, você está em maus lençóis. Só que. Tipo qualquer coisa que não está sob o nosso controle, que a gente não tinha ideia de que iria acontecer. Né? Exato. Só que aí na administração, nós temos um fato super importante. Quem é administrador de empresa, CEO, diretores, eles precisam entender um ponto muito importante. Para você administrar uma empresa da forma adequada, você precisa transformar tudo que é intangível em tangível. Porque você consegue visualizar, né, ou pré-visualizar tudo aquilo que está para acontecer. E aí fica mais fácil. Nós estávamos falando sobre manutenção. Né? Se você faz uma manutenção preventiva, você acaba tendo melhores resultados do que fazer uma manutenção corretiva. Um acidente, por exemplo, quando acontece um acidente, acontece de forma o quê? Imprevisível. Por isso que chama acidente. Simplesmente aconteceu e agora eu vou ter que lidar com os problemas, as problemáticas que isso daí gerou. Um bom gestor, ele não lida com as problemáticas a partir de que um problema acontece. Ele se previne para poder antecipar situações e tomar decisões antes de que elas aconteçam. Porque a gente faz o quê? Tomada de decisões, os gestores são responsáveis por processo de tomada de decisões das empresas. E para se tomar decisões, você precisa de quê? De informações. Então, a coleta de dados dentro das empresas é extremamente necessária para as empresas do dia de hoje. Por isso que na indústria 4.0 nós temos dados que são coletados dentro dos processos fabris. Isso sobe para um Big Data, onde que se processa todas esses dados e gera indicadores de resultado, indicadores que servem para auxiliar no processo de tomada de decisão. Então, ali ele tem uma interface fácil de enxergar o que está acontecendo. Então, logo atrás, né, numa conversa atrás que a gente estava, você falou a futurologia, comercial futurologia. Aquele gestor comercial que consegue transformar os seus dados que ele coleta no dia a dia e no mercado, processa tudo aquilo e faz aquilo virar informação útil para ele, ele consegue fazer e tomar decisões antecipadamente, consegue mover a sua equipe comercial para o local onde que está fazendo investimentos dentro do mercado, de tal forma que ele tem uma alta performance dentro da sua equipe comercial. Então, a alta performance ela vem através do processamento dos dados, gerar informações com essas interfaces de indicadores de resultado. Isso daí a gente faz. Tá? Total. Então, eu queria fazer 2 comentários, porque eu quero entrar um pouco mais na indústria 4.0 aí e a gente falar um pouco mais. Mas 2 comentários em relação a isso, respaldando o que você está falando, é total isso da questão de trazer o intangível para o tangível, porque quanto mais, em maiores cargos hierárquicos, mais
a função está preocupada com os riscos do negócio. Exato. Se a gente for para acima do CEO lá, para o conselho, você vai ver que o conselho, a primeira coisa que o conselho está preocupado é quais são os riscos do negócio. E se você for uma matriz SWOT lá, oportunidade, riscos, tal, ponto fraco, ponto forte, o risco está no que não é interno, né, externo, né, e que de fato onde que o que pode me dar uma rasteira sem eu ver aqui, né? Então vamos nos cercar, que é o exemplo que você falou do acidente, né? E a outra coisa aí, entrando um pouco mais na indústria 4.0, a gente teve, o ano passado a gente participou do BIG, que é a sigla para Brazilians in the Tech in Germany. Então foram selecionadas 10 startups, a gente foi uma delas e fomos para a Alemanha. E aí conhecemos várias coisas lá, tal. Dentre as coisas que a gente conheceu foi a Phoenix Contact, que é uma empresa de... vocês devem usar talvez vários componentes da Phoenix Contact. Em tudo que você imaginar que tem eletrônico, tem componentes dela. Em alguns mercados na Europa, eles detêm 80% do market share europeu. Nossa. Então, assim, gigantesca. E, assim, eu saí da fábrica, a fábrica é produto eletrônico, né? Então, é um prédio, não é um galpão. É um prédio onde cada andar tem uma linha de produção, então, extremamente limpo, organizado, automatizado, poucas pessoas no processo. Sensacional, assim. Quando eu saí de lá, eu falei assim, cara, hoje eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer algo assim na minha vida, de não ter morrido sem conhecer isso. Que é sensacional mesmo. E aí, eu tô contando isso tudo por quê? Porque na primeira que a gente entrou, a gente foi em 3 plantas. Na primeira planta que a gente entrou, o cara levou a gente e mostrou tudo, tal, e a gente viu aquele processo extremamente automatizado, tal. Eles fabricam até o parafuso de bronze, eles fabricam lá dentro. Para as placas eletrônicas e tal. E aí tinha um cara da manutenção. Sou da manutenção, vou reparar isso, né? Tinha um cara da manutenção e ele estava mexendo no negocinho, preenchendo um papelzinho lá, colocou na prancheta e tal, e a gente com aplicativo para celular, ordem de serviço no celular, não precisa de papel, não precisa de nada disso e tal. Aí eu cheguei e falei assim, esse é o cara da manutenção? Como é que é a ordem de serviço, é preenchimento do papel? E o apontamento de produção também Então, vocês não têm, tipo, um delay entre o que está de fato acontecendo e a apuração desses dados, a informação? Nossa, isso é uma bosta, o cara falando com a gente. Isso é uma merda aqui pra gente. Olha o nível da empresa. É porque eu vou comentar sobre a Alemanha também. Mas olha o nível da empresa e olha o comentário que ele fez. Ele falou assim, eu tenho um delay de 2 dias. Eu tenho... 2 dias depois eu vou reagir ao que aconteceu 2 dias antes. Então, a indústria 4.0, para mim, um dos mais que a gente não percebe, que está no bolso o tempo inteiro, aqui tem o wireless. O wireless não existia, veio da 4.0. Aqui a gente manda as informações para a nuvem. Que nuvem é essa, né? A gente até olha para cima, né? Então, assim, a gente acaba que tem coisas tão comuns que a gente não para perceber o quanto que ela nos ajuda. É o que você falou do catálogo Folha Amarela lá, né? Não tinha isso. Então, abrindo parênteses, a Alemanha, a indústria alemã, ela representa cerca de 26% do PIB da Alemanha. Então, é muito forte. Só para comparar, os Estados Unidos é 18%. Então, 26% do PIB alemão é indústria. Então, eles são, né, o berço da indústria no mundo. A gente está indo para lá, inclusive, para clientes lá, é um selo de qualidade mundial do produto, enfim. Legal. Mas a gente percebeu uma coisa, que tem uma oportunidade gigante lá. Eles na indústria 3.0, automação, dados, etc., robotizado, enfim, eles já são muito bons e são referência no mundo inteiro, porque eles já sofrem com falta de mão de obra há muito tempo. Então eles falam assim, eu prefiro pagar muito mais um braço robô do que ficar dependendo da mão de obra que vai me deixar na mão. Então eles se planejam por muito tempo. No lançamento do carro, fui lá no Museu do Automóvel, eles falaram assim, não, nós não estamos preparados para lançar o carro. Só lançou por uma eventualidade que eles precisaram. Então, eles acabaram lançando. Mas eles passam muito tempo planejando. A gente até brincou lá, por exemplo, do Covid, e falou assim, tá bom, mas o Covid vocês não estavam preparados. Ele estava. A gente já tinha um protocolo de pandemia, que quando o Covid explodiu, o Exército, em uma semana, fez todo o protocolo no país inteiro, e a gente já sabia o que fazer, o que não fazer, etc. Tá bom. Só que a 4.0 conexão,
A gente foi explicar Pix para eles, por exemplo, não entrava na cabeça deles. Eles utilizam fax até hoje. Sério? Sério, muito sério. A internet nossa dá de 10-0 na deles. Muito sério isso. Então, quando a gente fala de conexão, indústria 4.0, e a gente se acha o vira-lata do mundo, né, o brasileiro, nós estamos muito na frente de muita gente em muita coisa. E eu acho que um dos principais, se a gente for ver, você vai mostrar um pouco aí do que vocês estão fazendo de indústria 4.0, pelo que eu entendi, está enraizado em tudo que vocês fazem hoje, Sim. né? Se a gente for ver, pelo menos para mim, manutenção, um dos grandes benefícios da indústria 4.0 é trazer tudo para o tempo real, ou para muito próximo do tempo real. Que aí você não perde em nada, tomar de decisão é muito mais rápido, a futurologia se torna muito mais precisa, porque você também trouxe tudo para cá, você não vai na página amarela para ir para 5 horas de viagem, para chegar num cara e não saber o que você nem se ele vai te atender, né? Então você traz tudo para uma certeza muito mais próxima de você, apesar de que quando a gente vai olhar para a tecnologia, muitos falam assim, nossa, mas para que isso tudo, né? A IA vai roubar nosso emprego, sabe? Esse tipo de coisa que, assim, na verdade, o que tem por trás, eu acho, é um grande atalho que a tecnologia trouxe para que agora o ser humano é muito mais eficiente, a performance é muito mais, né? A performance é muito maior. O mundo ele gira numa velocidade diferente do que ele girava anteriormente. Muito mais, né? O produto aqui... Eu não sei como é que a gente ainda tem 24 horas no dia, né? Hoje a gente consegue fazer uma menos, gestão né? do tempo também diferente, né? A gente consegue aproveitar muito mais o tempo, porque a gente tem ferramentas que acabam fazendo diversas coisas que antes a gente não tinha. Você está falando, por exemplo, da lista amarela, mas o mapa. Pra você poder ir num determinado local, você tinha que usar mapa. Agora, seu mapa... Guia 4 rodas, né? O guia 4 rodas. Pô, o guia 4 rodas era o top. Cara, comprei o guia 4 rodas, sério, pô. Era top. Hoje não, hoje você tem GPS no seu celular. Então, você não precisa gastar um tempo para poder ir num determinado, do ponto A para o ponto B. Agora, com o GPS, você consegue fazer esse trajeto com uma velocidade muito melhor, inclusive pegando atalhos. Né? Verificando se tem trânsito, se não tem, né? E por assim vai. É a bússola em tempo real, né? Exatamente. E aí, entrando nessa questão da 4.0, a gente está inserindo tudo que tem da 4.0 dentro do nosso processo de fabricação. Então, o nosso processo de fabricação ele não está 100% na 4.0, mas a ideia é que ele fique. A ideia é que todas as empresas estejam nessa condição, porque a performance das empresas ou do mercado, né, vai estar exigindo das empresas, vão estar acontecendo de acordo com a utilização das empresas dentro dos seus processos dessas tecnologias. Então, a empresa que não utiliza dessas tecnologias, facilmente elas vão ficar sobressalentes e não vão conseguir uma alta performance exigida pelo mercado, e vai ser a comparação do que a gente tem hoje de produto manufaturado de alta escala e do artesão. E o mercado tem vida própria. Ele vai expurgar quem não... Mas então fala um pouco da empresa e fala o porquê que assim... Porque é uma coisa quase que lógica, né? Como vocês fornecem equipamentos para outras empresas, então vocês têm que estar no mais alto nível de tecnologia para isso, né? Então fala um pouco da empresa antes da gente entrar no 4.0 que vocês estão fazendo. Não, perfeito, excelente. A Autêntica, eu sou diretor comercial de marketing da Autêntica Engenharia. A Autêntica ela é uma empresa de base tecnológica, é uma indústria de fabricação de máquinas e equipamentos personalizados, e também de células robotizadas e de máquinas e equipamentos, né, para a indústria ativa em geral, né, de manufatura ativa em geral. Basicamente, traduzindo para quem está nos ouvindo, quando você precisa fabricar qualquer tipo de produto, o ar-condicionado que tem aqui no nosso ambiente, para se fabricar esse ar-condicionado, você não fabrica um por vez, não é artesanal o processo é uma manufatura avançada. Onde que você precisa fabricar durante um mês ali 10 mil, 20 mil, 30 mil ar-condicionado para poder atender a demanda que se tem posta no mercado. Ainda mais agora. Aí nós temos um ar-condicionado que ele tem um determinado tipo de perfil ali, né? Uma estética. Você tem um outro que tem uma outra estética. Tem um que tem algumas características, tem outro que tem outras características. Então, se muda esse perfil desse produto
de acordo com a linha de fabricação. Se eu vou lançar um novo produto, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar máquinas, equipamentos que fabricam esse determinado produto. Ou seja, é especial, é uma performance totalmente diferente. Você não vai encontrar uma máquina de prateleira dentro do mercado que fabrica esse ar-condicionado, porque esse produto seu ele é único, ele é específico, ele é da sua empresa. Então, a gente fabrica essa máquina e equipamento para esse determinado produto. O cliente ele vem com a matemática, o projeto desse produto, nos fala o volume a ser produzido dele e a gente vai e produz a máquina e equipamento, né, o processo todo manufaturado, a linha completa de fabricação para ele poder fabricar esse determinado produto. Então, somos uma indústria que fabrica máquinas, equipamentos, né, sistemas robotizados, linhas robotizadas, que supre as necessidades, né, da manufatura de todas as outras indústrias. Sejam indústrias, né, que são as General Indústrias, linha branca, Yellow Goods, alimentícia, agronegócio, automobilística e demais outras. Então, nós temos aí diversos mercados diferentes e hoje a gente consegue alimentar todos esses mercados com máquinas, equipamentos e sistemas robotizados. E aí, voltando um passo atrás do que a gente falou, claro, né? Se a gente está falando de um ambiente extremamente competitivo, que o mercado automaticamente expurga quem não é tal, Exato. vocês não vão fazer construir uma máquina com uma tecnologia que ela vai se desfazer muito rápido ou já vai estar defasada em relação ao concorrente, né? Vai fazer alguma coisa de alto nível, alta performance para poder já suprir. E lembrando que o ciclo de vida hoje é muito mais curto, né? Porque cada dia lança uma tecnologia diferente. Exatamente. Vamos lá, nós temos conceitos diferentes de acordo com mercados diferentes. Muito bom essa sua colocação, porque quando a gente pega mercados diferentes, esses mercados têm exigências diferentes. Uhum. Se trabalha com produtos diferentes para ter uma performance também diferente. Se eu pego, por exemplo, a siderurgia não tem uma movimentação de produto. Então, aço, tubo, igual a Valorec, por exemplo, uhum, é sempre tubo, né, para se produzir. A ArcelorMittal é o aço da ArcelorMittal. Não tem uma variação de produto igual você tem em outros determinados mercados. O mix vai ser dimensão apenas, mas continua sendo tubo. Continua não apenas, sendo tubo. É um mix grande. Mas tem as características que movimentam e as pessoas dentro desse mercado têm as características específicas que conseguem tá falando sobre ela. Mas o produto dele, basicamente, é sempre o mesmo. Então, a performance de uma máquina dentro desse mercado precisa ser constante. A máquina ali ela vai ser perpétua dentro daquele mercado, vai ter modificações, vai ter melhorias, mas é uma máquina de base dentro daquele tipo de processo manufaturado. Se eu pego outras empresas, como a Samsung, como a LG, como a Jabil em Manaus, que fabrica ar-condicionado, como diversas outras, né? Automobilística é até mais fácil de você estar falando sobre isso, né? Você pega Yamaha, Honda, Volkswagen, Fiat, né? E diversas outras Tier 1 que estão dentro dessa cadeia de fornecimento. Quando você pega essas indústrias, elas precisam lançar novos produtos para incitar o mercado consumidor a estar investindo dinheiro dentro desse mercado. Então, eu tenho esse carro, eu preciso desse outro carro. Né? Ele é mais bonito do que o meu, ele tem mais tecnologia do que o meu, ele traz um conforto melhor do que o meu. Tá vendo? São todos itens de desejo, não de necessidade, de desejo. É um mercado de pessoa física, né? Se você for ver. Porque, por exemplo, a Valorec é um mercado de B2B, né? Ela vai vender para a Petrobras e eu não quero agora um tubo cor-de-rosa, né? Agora, o cara que compra um carro, eu quero outro carro. Isso acontece também dentro do B2B, em escala menor, mas acontece também. No entanto, tá? Aí você envolve em questão de performance, em características técnicas, traduzindo a desejabilidade do produto para a questão de necessidade. Você precisa disso porque isso vai te dar mais performance e vai melhorar o seu custo. E aí, se melhora o meu custo, eu preciso disso. Porque a indústria, o B2B também precisa disso. Então, acontece isso no mercado, mas numa escala menor. Pessoa física, né, o B2C,
já é diferente. Você tem o tempo todo tá ali incitando, instigando esse público a estar consumindo, a ficar aquecido o seu mercado. Isso acontece no automobilístico, isso acontece, por exemplo, no ar-condicionado, isso acontece em outros mercados também. Acaba e aí o giro é maior. O ciclo de vida de um novo produto ele tende a ser menor nesse mercado. Ele tende a ser menor. Então a característica de durabilidade também ela é diferente. As máquinas produzidas pela Autêntica, ela tem de alta performance, ela tem é muito enrobustecida, até porque a gente não vende manutenção, a gente simplesmente vende a máquina e a solução. Porque se a empresa ali fazer as trocas das peças conforme a gente fez o treinamento e tem o book de manutenção, ela vai ter uma máquina ali, né, durante anos e anos que vai estar suprindo o seu processo manufaturado. Então a gente tem com a gente que, independente do mercado, a gente precisa dessas, né, de uma máquina, né, com alta performance. Mas em outros mercados precisa de características de durabilidade diferentes. Você pega a siderurgia, a durabilidade dela tem que ser muito maior, porque ela tem agentes nocivos dentro do processo de fabricação que são totalmente diferentes de outros ambientes. Se eu pego, por exemplo, a linha branca, né, uma Clamper, por exemplo, que está mais próxima aqui da gente, de onde nós estamos fazendo essa conferência. A linha de produção dela é uma linha, né, mais tranquila em relação a calor, né, em poeira e em outros fatores a Phoenix corrosivos. Contact, por exemplo. Eu olhava para tudo, assim, para o chão, falava assim, nossa, eu almoçaria aqui do lado dessa máquina. Aí. De tão limpo, né? É diferente. É diferente, bem diferente. Apesar de que tem características dentro do nosso mercado que tem empresas, independente de onde que ela esteja inserida, que ela pega essa metodologia. Se você pega uma metodologia japonesa, por exemplo, você pega dentro da Toyota, você pega dentro da Denso, você pega dentro de outras empresas que possuem essa mesma metodologia, a limpeza do ambiente é um dos pilares da gestão daquela determinada empresa. Então você pega, por exemplo, não jogando demérito de uma empresa para outra, porque a gestão é feita de uma forma muito singular. Tá? Às vezes isso não é importante para uma determinada empresa. É que nem a gente está falando em questão de vida. Né? Às vezes o que é bom para mim, o que é sucesso para mim é diferente de uma outra pessoa. Mas você pega, por exemplo, a Dência, tem um ambiente muito limpo, né? Muito bem performado ali em questão de layout, por assim vai. Você pega outras empresas que têm a mesmo processo de fabricação, já é totalmente diferente. Eu fui na GKTB em São Paulo fazer uma visita para conhecer o processo deles e tinha um senhor com jaleco branco, né? Um japonês com jaleco branco, o jaleco até mais sujo, sabe? E com uma flanelinha. E ele estava passando na linha assim, ele via um dispositivo, ele ia lá e ficava lá limpando o dispositivo. E aí eu perguntei para quem estava nos acompanhando, o engenheiro de processo lá, quem que é esse senhor, qual que é o cargo dele, né? Fiquei curioso. E ele falou assim, esse aqui é o gerente da área aqui. Eu falei, o gerente? Ele está de jaleco limpando o dispositivo? Não entendi. O que ele está fazendo? Ele falou assim, não, isso aqui é para incentivar. Ele faz isso para ser como exemplo. Né? O operador que está ali trabalhando naquela determinada operação, ele, né, tem um paninho dele também. Se ele vê que respingou óleo, ele vem cá e limpa. E de fato, os dispositivos e máquinas dentro da fábrica, eu não sei quanto tempo que tinha, né, em questão de anos, mas na época lá ele comentou com a gente, agora eu não me recordo. Mas tinha bastante tempo de uso, as máquinas e equipamentos, e tudo assim, em aspecto de novo. A primeira manutenção é a limpeza. Independente do equipamento, a primeira manutenção é a limpeza. E, assim, eu acho que tem, o que você falou, tem mercados e mercados. Por exemplo, eu venho de indústria de base, então fabricação de cimento, cal, mineração. Então a gente sai igual um astronauta para a área, né? Que não é o óculos comum, é aquele que veda tudo, com máscara, muitas vezes com capuz, porque, por exemplo, a cal pega na pele, ela hidrata, a cal hidratada, né? Então é um processo químico, ela usa seu suor, então fere a pele, fere mesmo de abrir ferida. E se pega aqui no pescoço, vai ferir aqui.
camisa de manga comprida, muitas vezes luva, calça, botina. Então é um astronauta mesmo, né? Mas, por exemplo, eu fui na Tupi Fundições em Joinville. Nossa, eu fiquei impactado. Que empresa modelo. Nós estamos falando de fundição, de panela com metal líquido passando e dava também para sentar naquele chão e almoçar ali. Você ia sentir calor, mas... Ia sentir... Barulhada danada. Ia passar um aperto ali, mas... Mas eu vou te falar, eu fiquei impressionado mesmo. Mas é isso. São características. E características, inclusive, da gestão, né? Total. E assim, não estamos falando da gestão, por exemplo, só do gerente da área, não. Não. Ali isso é estratégico. Total. Isso é decisão estratégica da empresa. O dono da empresa, quando ele tem uma visão não holística, sistêmica, né, de previsibilidade de como que a empresa dele quer chegar, ele começa a adotar algumas medidas na cultura da empresa que vai fazer com que ele consiga reduzir os custos dele de médio e de longo prazo. Então, quando ele fala, poxa, eu preciso de limpeza dentro da minha fábrica, isso não quer dizer simplesmente que ele vai ter uma fábrica de aspecto limpo e somente isso vai ser trago como benefício para ele. Ele vai ter máquinas melhores, performando melhor, tendo uma vida útil muito maior. Ele vai ter uma visita, por exemplo, de um cliente que provavelmente vai ter um olhar diferenciado para com o processo dele, pelo simples fato da fábrica dele ser uma fábrica limpa. Então ele tem muito benefício quanto a isso. Quem faz o bem, quem faz o certo pelo certo, ele só coleta benefícios quanto a isso, né? Não só, mas a tendência é que ele tenha somente benefícios quanto a isso. Tem um experimento que eles fizeram nos Estados Unidos, não sei se você já conhece ele. Eles pegaram um carro, um automóvel, e largaram num bairro de classe média ali e deixaram ele estacionado na rua. Mas deixaram ele lá por uma semana. Fecharam o carro e tá perfeito o carro. Voltou lá depois de uma semana, ele continuou lá do mesmo jeito que estava. Beleza, depois de um tempo colocou esse mesmo carro no mesmo lugar, só que quebrou um vidro do carro. Quando voltou depois de uma semana, nem roda ele tinha mais. Por quê? O vidro quebrado, então eu também posso, catar o som, não sei o quê, roubar a roda, não tinha... Tava literalmente só a carcaça do carro ali. Qual que é a moral dessa história, né? Quando você chega num ambiente extremamente limpo, você não vai jogar nada, você não vai sujar. Envergonhado. Agora, se você está num ambiente sujo, não faz a mínima diferença você sujar mais um pouco. Então, eu acho que também tem muito isso, assim, quando você fala no coletar resultados a médio e longo prazo, que são os mais difíceis, porque, mais uma vez, é futurologia, nós estamos falando de futuro, não estamos... Mas, comprovadamente, algumas coisas já foram feitas no passado que deram resultado. E já passou, já não é mais futuro, já passou e já deu resultado. Então, se usar esses exemplos para projetar futuro... E, para mim, assim, meu mestrado foi em TPM, Manutenção Produtiva Legal. Total. Então, assim, eu sou apaixonado por esse tema de... O japonês, para mim... Impressionante. Mas, cara, vamos lá. Você trouxe notebook aí, eu quero ver um pouco do que vocês fazem aí, do que você quer que conecta aqui na TV, o que você vai mostrar, vamos. Porque senão a gente, é o que eu falei aqui. Bem, em primeiro momento eu gostaria de passar um vídeo aqui para quem está nos ouvindo, conhecer um pouquinho mais do que é a Autêntica Engenharia. Tá. Vamos Se lá? não apareceu o som. Pode ir? Diretamente de um ambiente privilegiado e estratégico do Polo Industrial Mineiro para o Brasil e o mundo, conheça agora a Autêntica Engenharia Industrial. Fundada em 2008 em Belo Horizonte, nossa empresa é especializada no desenvolvimento e aplicação de tecnologias em diversos segmentos da indústria. Com a expertise de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, que nos permite o desenvolvimento dos projetos e estudos completos para a fabricação. Em apoio ao desenvolvimento dos projetos,
contamos com as últimas ferramentas tecnológicas para garantir a qualidade de nossas soluções, sendo possível a visualização e interação com os equipamentos antes mesmo de serem fabricados. Com características singulares, a Autêntica Engenharia tem em sua estrutura um mapeamento completo de seus processos, todos norteados na indústria 4.0, para garantir excelência nos processos de gestão e fabricação, sem falar que em todas as peças desenvolvidas utilizamos o recurso de rastreabilidade, facilitando a futura manutenção dos sistemas por nós implementados. Nossas soluções são dispostas de forma turnkey para nossos clientes, capacidade esta permitida pela disposição estrutural dos departamentos, equipamentos e recursos diversos. Nossos serviços se baseiam na fabricação de máquinas especiais, desenvolvimento de células robotizadas e soluções diversas de automação industrial. Tudo isso para oferecer as melhores soluções para a indústria de ativos em geral. Aplicamos o que há de melhor em tecnologia de robótica e dispositivos periféricos integrados para atender uma ampla gama de cenários de processos de fabricação. Integramos desde uma célula robotizada até sistemas de alta complexidade. Além disso, seguimos preceitos da manufatura avançada. Desenvolvemos máquinas customizadas, produzidas de acordo com a necessidade do cliente, personalizadas e totalmente adaptáveis. Em meio à quarta revolução industrial, nós somos pioneiros em implementar soluções tecnológicas que abraçam o mercado automobilístico, life science, construção civil, agropecuário, alimentício, dentre outros. Temos uma equipe de suporte de venda e pós-venda comprometida, que atua desde a antecipação de necessidades até o desenho de escopo funcional da solução. A equipe da Autêntica Engenharia Industrial acredita que a inovação é a ferramenta mais forte para o sucesso de uma organização e priorizamos isso em todos os nossos projetos, além da qualidade comprovada com os maiores players do mercado. Nossa empresa é única, autêntica, desenvolvendo com tecnologia. Ela é multinacional, não é isso? Ela tem uma atuação multinacional. Nós atuamos no mundo como um todo. Aqui, entrou outro vídeo. Nós atuamos hoje no mundo todo, tá? Nós temos inclusive desenvolvimentos que nós fizemos na Argentina, uma linha completa na Argentina. Mas a indústria é nacional, a Autêntica A é indústria, brasileira. exatamente. A Autêntica ela é brasileira, com capital 100% nacional. Uhum. Tá? E hoje a performance que a gente tem financeira dentro de todos os projetos que a gente faz é 100% também com capital próprio. Legal. E vale destacar que nós, na última avaliação que nós tivemos agora, uma avaliação internacional, nós tivemos AAA de análise financeira. Então, legal. Nós temos uma performance muito grande, onde que a gente tem a possibilidade de participação de projetos de 40, 60, 80 milhões de linhas, né, em valor monetário de linha a ser construída, e a gente consegue estar embarcando nesses projetos hoje com a estrutura que nós temos. A estrutura da Autêntica é uma estrutura que, se você encontrar 2, 3 empresas no Brasil que tenha, né, vai ser muito. É uma estrutura realmente robusta, tanto em pessoal quanto de máquinas e equipamentos hoje que suporta. Repito, não só de pessoal, mas de máquinas, equipamentos e também de parceiros que a gente conta para o desenvolvimento de todos esses processos. Uhum.
E dentro da Autêntica, voltando à questão da 4.0, a gente tentou transformar todos os processos, garantindo a previsibilidade e execução de todos eles. Quando a gente pega a indústria 4.0, o conceito dela é a gente transformar todos os processos de tal forma que a gente colete as informações de cada um deles que nos auxiliem no processo de tomada de decisão. Então, a gente saber quantas horas que se gastou na usinagem de uma pequena esquadreta, para a gente é importantíssimo, porque eu consigo precificar melhor um outro projeto para um outro cliente, se eu tenho exatamente qual que é o custo que eu gastei no projeto anterior, ou similar, né, anteriormente feito, né, que tem esse mesmo objetivo. Uhum. Então, essa performance no processo de produção, ela acontece a partir da necessidade que a empresa tem disso. Então entra aquela questão, o desenvolvimento tecnológico das indústrias não é simplesmente um desejo, é uma necessidade. Uhum. É uma necessidade posta hoje, porque as empresas que não tiver essa performance vai acabar saindo do mercado. Então, de fato, é isso. Ou saindo do mercado ou virando o artesão da indústria. Né? Uhum. Cobrando mais caro, né? Tendo não só o preço diferenciado, o que é pior, porque a qualidade talvez nem seja aquém daquela que esteja tecnologicamente mais ativa. Uhum. E aí isso foi tudo feito começando pelo setor comercial. O setor comercial tem essas necessidades de performance em cima de cada linha de produção, de saber os valores finais, gastos em todo o processo de fabricação. Mas o setor comercial ele tem uma necessidade que é da previsibilidade dos processos que estão postos no mercado. Então, daí surge os KPI, surge, né, o que a gente chama de Key Process Indicator, que a gente utiliza dentro do nosso setor comercial. Tem os indicadores que a gente coloca dentro do dashboard que ajuda a gente a pegar a nossa equipe comercial e direcionar ela exatamente para onde que ela vai conseguir alcançar um resultado adequado. E nós temos os KPIs e nós temos também a inteligência de mercado, que é um ponto hoje que está em alta, né? As empresas buscam essa parte de inteligência de mercado. Começou com a palavra Business Intelligence, né? Inclusive no mestrado eu tive uma parte de Business Intelligence. Uhum. E agora a gente popularmente está falando inteligência de mercado, que nada mais é que fazer análises em cima do que está posto de dados do mercado e gerar indicadores de resultado para a gente poder melhorar a nossa performance de posicionamento de pessoas para que elas consigam gerar resultados melhores. Basicamente é isso. Né? Então, dentro do nosso sistema comercial, nós desenvolvemos um RP completo, onde que a gente consegue fazer essas análises. Além dessas análises, consegue trazer os nossos parceiros para mais próximo da gente, melhorando a performance do nosso parceiro e mostrando para ele, com base na nossa performance, o que a gente pode estar fazendo em conjunto para poder melhorar os resultados de venda para ambas as empresas. Então, é uma análise assim, completa, né, que a gente tem, que eu consegui trazer também metodologias do que a gente aprende dentro da própria administração ou gestão. Então, hoje nós temos, você comentou sobre a matriz SWOT, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu consegui colocar isso dentro da análise das empresas. Eu consegui pegar, por exemplo, a questão de relacionamento dentro do setor comercial, que é uma parte fundamental dentro da performance de vendas. E conseguir fazer a análise, por exemplo, do cliente. Se o cliente ele é mais objetivo, se ele é uma pessoa que precisa de mais atenção, se ele é uma pessoa mais técnica, que você ir direto ao ponto, você vai conseguir atender ele de uma forma melhor, ele vai se sentir mais acolhido se você for direto ao ponto e pronto, acabou. Você consegue trazer todo esse perfil do cliente para o ERP, e o ERP, nessa análise, ele disponibiliza qual que é a melhor forma de você estar abordando esse cliente. Isso é uma interface para que o vendedor ele consiga ter uma atuação melhor. E para o vendedor ter uma atuação melhor, ele precisa desse processamento de dados. Então, esse é um software que foi criado por vocês? Foi criado pela Autêntica Engenharia. E só usado internamente? Só usado internamente, ele não é comercializado, mas estou trazendo aqui para você, compartilhando, né, com o pessoal, que para ter
uma alta performance em venda, você precisa de uma tecnologia adequada para te auxiliar nisso. As pessoas, o ser humano ele é limitado. Em todos os aspectos, somos frágeis, altamente frágeis. E a tecnologia ela vem para poder ser um adicional para a gente aí e auxiliar a gente onde a gente não consegue estar performando da melhor forma. Imagina você ter num sistema um aviso falando o aniversário do seu cliente, para você poder estar entrando em contato com ele. Imagina você ter um aviso, né, automatizado para poder falar quando que você deve retomar o contato com ele, mantendo uma periodicidade adequada, de acordo com o perfil dele. Isso é automação. Automação aplicada a vendas. Legal. Então, um RP adequado, ele permite isso para você. E ele preenche as lacunas do que o ser humano hoje ele tem dificuldade. Se você faz uma gestão de clientes, de 40 clientes, por exemplo, quando que você vai ter, né, capacidade de estar lembrando aspectos fins de cada um deles? Antigamente a gente fazia isso também, né? Os vendedores de alta performance faziam isso também, porque eles tinham uma cadernetinha, né, à medida que na ligação que você ia contando os fatos da sua vida ali, meu filho estava doente semana passada, aí ela anotava lá, o filho da tal pessoa estava doente na outra semana. Quando ele ligar na outra semana, eu falei, e aí, seu filho está 100% agora? Melhorou? E aí a pessoa se sente acolhida, porque você acabou lembrando de aspectos pessoais dela, né, que demonstra o quê? Um maior ponto de atenção que você tem, ou de carinho que você tem, né, que transcende a relação vendedor-fornecedor. Isso acaba aproximando essas duas pessoas. Hoje você tem softwares que acabam te auxiliando justamente nisso e preenchendo lacunas de pessoas que às vezes não tinham essas determinadas habilidades. Então, assim, habilidades, você nasce com habilidade? Não, habilidade você treina, você aprimora, né? E você tem ferramentas que auxiliam você a estar performando melhor com essas características de habilidades que talvez você não tenha. Então, hoje a gente trouxe isso para a nossa base inteira da empresa. Então, não só a parte comercial, mas os demais, eles têm indicadores para resultado também. E também esses indicadores servem para você bonificar aqueles que correm atrás, de estar fazendo o melhor, de estar alcançando o melhor de si. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma meta a ser batida, a parte de vendas é até mais fácil, porque sempre teve isso, né? Então, se ela alcançou a meta dela, ela tem uma bonificação. Se ela não alcançou a meta, ela não tem. É muito fácil. Mas, quando você traz a indústria 4.0 para a parte de produção, você consegue verificar os tempos e movimentos de uma forma melhor. Então, quando você... estou falando de Taylor, lá atrás. Em vez de você ficar cronometrando quanto que a pessoa gastou e está anotando... Hoje você tem um sistema digitalizado com IHM, interface homem-marca, a pessoa mesmo coloca o tempo que ela está começando, o tempo que ela finaliza. E aquele negócio, manda para a nuvem, você tem tempo real no celular. Exatamente. E isso o tempo que o gerente precisava de fabricar aquela peça foi atendido pela pessoa, ou se o tempo, por exemplo, total gasto em cima da fabricação das peças atendeu a expectativa daquele determinado mês, por que não você chegar para a pessoa de usinagem e falar, pô, tá aqui um mérito, porque a empresa produziu mais pelo mérito seu de aumento de produtividade. E hoje eu vejo muito a implementação da gamificação fazendo tudo isso funcionar legal, né? Porque se bem implementado, se não traz uma disputa que não é saudável, né? Ela é bem válido para isso. Você quer mostrar? Fica à vontade, se quiser mostrar alguma coisa do software. Eu acho que não sei também se tem dados sensíveis aí, LGPD e tal. Nós temos alguns dados que são sensíveis, eu posso estar comentando. Não, né? Beleza. Só porque o notebook estava aqui aí. Não, eu comento sobre eles, eu acho que é até melhor. Né, da gente. A gente, inclusive, faz a apresentação para quem é os nossos parceiros. Nós temos Autêntica Partner, é um programa que a gente está lançando agora em 2024, que são parceiros Autêntica. Essas empresas que têm, normalmente a gente compra produto deles, a gente encara alguns deles como parceiros. Como eu disse anteriormente para você, se o meu fornecedor me ajuda a emplacar vendas,
automaticamente as vendas para esse fornecedor vão aumentar. Você concorda comigo? Aham. Perfeito. Então a gente pode explorar esferas de contatos que são comuns. Essas esferas de contatos que o meu fornecedor tem é comum à minha. Aham. Porque somos ali de fato parceiros dentro do mercado. E todo mundo ganha no final. Todo mundo ganha no final. Então nós temos um programa, né, chamado Autêntica Partner, que a gente está lançando dados, indicadores de resultados de indicação de leads. Quantos leads que eu indico para o meu parceiro? Quantos leads que o meu parceiro indica para mim? Só para o pessoal, porque nosso público aqui é mais indústria e tal. Lead é um possível cliente, né? Um prospecto, alguém que a gente vai... Então, Ok. tem um possível cliente ali que, se eu vender para ele, eu vou estar colocando a máquina do meu parceiro tal. Então, aquilo dali é um prospecto que eu gerei para ele. E eu só vou gerar para ele esse prospecto de uma forma fluida se ele tiver, de fato, uma parceria comigo, se estiver junto comigo, se estiver no dia a dia meu do mercado. Então, a gente performa mais em vendas a partir do momento em que a gente tem um contato próximo com aquelas esferas de contato que nós temos dentro da nossa bolha de mercadológica. Então, a partir do momento que eu faço essas aproximações estratégicas, eu tenho uma condição de resultados melhores. Então, a gente, dentro do nosso sistema, a gente tem a lista de parceiros, nós temos a lista de vendedores dos nossos parceiros, tá? Então, é uma outra metrificação que a gente faz. Se dentro da sua empresa, você é parceiro meu, você tem 10 vendedores e eu só comunico com um, você acha que você vai ter pouca ou muita venda, entendeu? Com a minha empresa? Vai ter pouca. Agora, se você tiver 10 vendedores conversando com os 10 vendedores meus, você vai ter uma probabilidade de venda muito maior para com a minha empresa e para com a minha esfera de contato que eu estou aqui o tempo todo me relacionando. Ampliou mais. Exatamente. E quando a gente transfere isso para a área geográfica, fica até maior essa análise. Eu tenho um vendedor no Nordeste do Brasil, eu tenho um vendedor no Sul do Brasil e eu tenho um vendedor aqui na região Sudeste. O meu parceiro também. Só 2 dos vendedores se comunicam. Um vendedor lá do Nordeste. Você acha que ele vai emplacar vendas aqui no Sudeste? De forma orgânica, sim. Né? Agora, por força de trabalho, não vai conseguir. Porque esse vendedor daqui vai estar interagindo com outros parceiros, quem sabe até o concorrente dele. Então, Entendi. a parceria ela funciona através da ativação desses braços de vendas que o nosso parceiro tem. Então, a partir desse momento, a gente vai conseguir uma performance muito maior em relação à nossa própria venda, porque a gente vai estar explorando a esfera de contato dos nossos parceiros. Eu não estou falando de um parceiro, estou falando de vários parceiros. E aí a nossa força de venda ela aumenta. A partir do momento que essa conscientização ela acontece na minha empresa, que é o cliente, no meu fornecedor, né, que é o nosso parceiro, eu acabo enxergando o mercado de uma forma diferente. Eu já não tenho mais 10 vendedores, eu já tenho 20, 50, 100. Porque o meu parceiro ele vende o produto para mim também. Da mesma forma Que você vende para ele. que eu vendo para o meu cliente final. Entendeu? E eu vou vender o produto dele da mesma forma que eu vendo o meu. Entendeu? Da mesma forma que eu vendo o meu. Mas ninguém melhor que ele para vender o dele. Por isso que eu sempre insiro ele nessas visitas. A gente faz ali em comum acordo, né? Vai junto. Mas de fato, junto. Eu acredito muito no modelo de parceria. Muito, muito. Eu acho que quando tem um modelo ganha-ganha, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, é claro que você achar essas parcerias corretas, onde tem uma recíproca bem balanceada, dá certo. Quando ela está um pouco desbalanceada, não tem muito ganha-ganha. É ganha-ganha, mas é ganha e ganha. Sabe? Aí um não faz tanto esforço, etc. Mas a gente tem bastante também desses parceiros, muitos deles bastante orgânicos, porque por ser teste mesmo, por né, ter empatia com a pessoa, com a empresa, a gente faz vê que tem fit
e por livre e espontânea vontade vai né, e indica um para o outro, etc. Mas essas parcerias mais profissionalizadas, vamos colocar assim, igual você colocou, para mim, para a gente ainda é um grande desafiaço. É um desafio bem grande. É um desafio que... Isso faz parte de técnicas avançadas de vendas. O que eu estou falando com você desmembra, imagina um Yashikawa, né? Você desmembra em diversas outras problemáticas e aí você vai reparando essas problemáticas. Você tem os parceiros, que nem eu falei aqui agora. Esses parceiros têm os vendedores. Nem todos os vendedores vão performar da forma que a gente espera. Não vai ter o mesmo desempenho que a gente espera. Aí que nem você falou. Aqui vai estar gerando muita energia e aqui vai estar gerando um pouco de energia. Não vai estar acontecendo. Mas aí a gente cria outras camadas que acabam blindando esse processo de parceria. Por exemplo, os vendedores conversam com quem dentro das empresas? Na verdade, eu vou te falar. O principal problema que eu vejo disso é o não comprometimento do parceiro. Então, mas é isso que eu estou te falando. O comprometimento ele vai vir de forma fluida. Eu vou explicar isso para você. O vendedor conversa com o vendedor. O vendedor ali do meu parceiro está conversando com o vendedor meu aqui. Certo. O gerente do meu parceiro está conversando com o gerente meu. Certo. O diretor está conversando comigo. Certo. Então, eu tenho os relatórios todos no sistema, porque agora nós estamos na indústria 4.0, nós estamos no Big Data, todos esses dados deles são processados e agora nós temos indicadores de resultado. Então, eu sei em quantas visitas que o meu parceiro está indo junto comigo. Porque assim como eu tenho meta de 5 visitas por semana, o meu parceiro tem meta de 10 visitas por semana. Entendi. Então, se ele lá reclama do vendedor dele falando que ele não está fazendo visita, eu consigo indicar quando as visitas foram feitas em conjunto. E aí, esse vendedor, ele conversa com ele. Pô, cara, não está acontecendo a mesma coisa aqui e tal, eu preciso de você e tal. Essa que é a conversa nesse nível. Na conversa no nível gerencial é o seguinte, cara, marca uma convenção de vendas, porque os meus vendedores vão estar conversando com os seus e nós vamos entrelaçar o relacionamento entre eles. Tá, e esses... Pergunta, né? E fica à vontade para não responder, se for o caso. Os seus parceiros são os seus fornecedores ou tem outros tipos de outros parceiros que não são necessariamente fornecedores? Tem outros tipos, né? Arrisco dizer que talvez os melhores parceiros seus vão ser os seus fornecedores. Eu arrisco dizer, mas não necessariamente vão ser simplesmente seus fornecedores. Existem parceiros que são simplesmente parceiros. Por quê? Isso daí, representante de vendas, vai gostar muito dessa parte daqui por conta disso. Ó. Eu represento esse produto e esse produto. Por quê? Porque eles têm afinidade com o mesmo cliente final. Mas os dois produtos são totalmente diferentes. E talvez não tem nada a ver com o outro. Complementam, mas não se complementam. Então, eu tenho um parceiro, por exemplo, lá em Manaus, vou até citar o nome dele se puder aqui. À vontade. A MSTI é uma empresa fantástica em relação à cibersegurança. Legal. Tá? Inclusive, deram suporte na segurança das urnas eletrônicas, só para você ter ideia. O que isso tem a ver comigo? Nada. Onde que eu utilizo o serviço da MSTI dentro das minhas soluções? Não utilizo. Mas é um baita parceiro. Por que é um baita parceiro? Porque onde que eu posso ir nas indústrias, o meu cliente final também é cliente final dele. Entendeu? Então, eu colocar os vendedores deles para nas indústrias que eles entrarem, eles colocarem a gente também, ou nas indústrias que eu também entrar, eu colocar eles, pronto, achou o ponto de afinidade. Então, existe uma convergência nesse sentido e a gente explora essa convergência. Tá, vamos passar para o seu lado, então. Estou dando um de advogado do diabo e aprendendo para caramba aqui. Claro. Quando você vai prospectar, você tem a equipe de venda e os seus vendedores estão prospectando, ok? Certo. Então, claro, estão apresentando o produto de vocês. Em que momento que ele passa a apresentar o produto que não é de vocês? Entende? Não. Porque o primeiro contato não é... ele só vai indicar, ele não vai apresentar. Vamos lá. Existe também uma diferença... Estou falando de técnicas avançadas de vendas aqui. Existe uma diferença muito grande em indicação e referência. Tá? Existe uma diferença muito grande. Eu posso simplesmente indicá-lo, passando um contato. Está aí um contato de tal pessoa que faz tal coisa. Ou eu posso
fazer uma deferência para você, de acordo com a necessidade, né, para um cliente de você, de acordo com uma necessidade que eu vejo posta dentro da indústria que eu estou visitando agora. Então, se eu vejo, e existem perguntas chaves para isso, e eu preciso saber quais são as perguntas chaves da sua empresa. Você vende manutenção, qual que é a pergunta chave? Como é que está a manutenção aí na sua fábrica? Talvez essa seria uma pergunta chave. A sua máquina tem parado muito? Como é que está a organização da sua equipe de manutenção na sua fábrica? Perguntas chaves. Não estou falando que essas sejam as ideais para poder vender o seu produto, mas talvez essas sejam. E aí, quando eu faço uma visita, eu faço essas perguntas. Lembrando um determinado parceiro meu. O meu cliente final, ele vai me falar, sim, tem me dado problema. Okay. E aí eu tenho a janela de oportunidade para poder fazer a deferência do determinado parceiro. Eu não vou vender o produto dele. Não, entendi. Eu vou referenciá-lo. Entendi. É diferente. Mas assim, esse, por exemplo, eu entendo que isso gera venda e tal, mas representa um menor volume, né? Não. Na verdade, o maior volume vem através de indicações do mercado. Você pode pesquisar. O maior volume mais de 50% das suas vendas vem de indicação desse tipo de parceria? O maior volume de vendas hoje que eu tenho, independente de qualquer empresa, vem através de indicações. E as indicações referenciadas. Porque você vai numa festa. Não, ok. Eu quero sistematizar. Isso não precisa nem me convencer. Eu estou pensando na sistemática disso. Porque assim... Entendo. E a gente tem vários parceiros, amigos muito próximos, etc. Que a gente pode... Vou colocar do meu lado... Montar um mecanismo desse, né? Não. Vou colocar só do meu lado. Esquece o lado deles por enquanto. Tá? Só do meu lado de falar assim, eu posso indicar, referenciar o fulano, ciclano, eu consigo falar muito bem do produto dele, etc. Os vendedores da nossa equipe conseguem não sei o que e tal. Beleza. Mas... Faz parte da apresentação já fazer isso ou, eventualmente, numa conversa, ele pega aí? É dinâmico, né? É dinâmico. Eventualmente, numa conversa, ele pega essa necessidade e aí, para essa necessidade eu conheço um parceiro bom. É isso, né? É dinâmico. Eu vou sentar numa empresa, vou fazer uma apresentação e na minha apresentação vai ter uma parte da apresentação que vai ser dos meus parceiros. Isso não acontece. Não é engessado. O mundo é dinâmico e a partir do momento em que as pessoas entenderem que elas precisam de uma resiliência profissional em todas as técnicas e serviços que elas fizerem, entendeu? Dentro da sua atividade laboral, ela vai ganhar mais eficiência nesse sentido. Então, é dinâmico. A partir do momento que você conhece essas chaves, você consegue, através dessas chaves, fazer a devida deferência para esses parceiros. E aí que eu te falo, eu tenho um carisma muito grande com esse cliente. Eu tenho já uma sensibilidade dele quanto à seriedade do meu trabalho. Isso, quando eu faço para você, nem tudo vai ser transferido, mas uma grande parte disso que ele já tem comigo vai ser transferido para você. Por isso que é bom ter bons parceiros. Então, assim, se eu tenho uma boa imagem com esse meu cliente, eu vou transferir já de imediato essa boa imagem, uma grande parte dela, para esse meu parceiro que eu estou fazendo a indicação, essa deferência. Não tenho dúvida disso, não. E aí o processo de venda ele é mais fluido. Não tenho dúvida disso também, não. Se ele tiver... o meu negócio não é dúvida em nada disso. É um mecanismo. Porque não é tão simples assim, ainda mais sistematizar em escala, sabe? Assim. Mas ótimo. Quando você consegue... Uma pulgaça atrás da minha orelha. Quando você consegue fazer isso em pequena escala, depois você vai vendo que é muito fácil. Tá? Você desenvolver em larga escala. E outra coisa, é um desafio também que a gente tem no nosso dia a dia. E sempre vai ser um desafio. Por quê? Muitas empresas... Você tem que ficar muito próximo do parceiro. Muitos clientes vêm por indicação, referência. Porque acaba que a nossa indicação ela é muito no estilo de referência, igual você colocou, porque, querendo ou não, a gente já construiu uma autoridade dentro das redes sociais, dentro da internet, que enfim, quem usa, compartilha, é isso. E já nos conhece, já sabe, enfim. Então, já referencia muito mais, já explicando parte do produto. Então, muitas vezes, a pessoa vem até um pouco... conhecendo um pouco do que a gente já faz, etc.
Cara, sensacional. Ó, Hugo, como eu falei aqui, se deixar, a gente vai Se 5 deixar, horas já... aqui de podcast. E agora que a gente entrou nessa questão de técnicas, né, apuradas em relação a essa parte de venda. E é um universo totalmente diferente. A gente precisaria de um espaço para a gente conversar somente sobre isso, porque é um universo totalmente diferente. E assim, eu não quero também entrar demais, porque a grande maioria do nosso público não é da parte de vendas. Uhum. E aí, mas tem muitos vendedores aí também, muitos representantes comerciais, tudo, que se colocou a pulga atrás da minha orelha, com certeza vai colocar atrás da orelha de cada um que não faz isso e que trabalha com isso. Tendo outra oportunidade, a gente pode vir aqui, inclusive, para poder estar falando sobre os processos em si. Né? Uhum. Não somente dessa parte automatizada, Indústria 4.0, dentro do sistema, por exemplo, comercial ou dentro do processo de manufatura total, mas no processo em si. Então, nós temos hoje processos executados de fabricação, por exemplo, de teste de mola. Então, desenvolvido pela MRS, inclusive quem quiser pesquisar pode estar verificando. Antes, eles faziam uma manutenção no processo de mola das ferrovias, onde que eles pegavam a mola e testavam ela, faziam uma compressão dela e coletava alguns parâmetros de dados para poder verificar se ela estava em condições de reuso ou se ela precisava ser descartada. Em questão básica é isso. E a gente desenvolveu uma célula robotizada para poder manipular essas molas pesadas que geravam impacto em relação à ergonomia do operador, e colocou robotizado com manipulação e também verificação do teste e marcação para verificar se podia ser aprovado ou não, colocava num cesto de aprovado e num dispenser de não aprovado, inclusive dispensas às vezes referenciados com etiqueta RFID para comunicação com o sistema todo produtivo ali daquela célula. Uhum. Então, assim, vai ser um enorme prazer compartilhar experiências como essa, únicas, assim como na Opus, aí, uma gigante de fabricação de contêineres habitáveis. Então, nós desenvolvemos linha para eles de fabricação de casas, né, habitáveis, só para você ter ideia, e compartilhar a experiência também de manutenção desses sistemas que são implementados dentro da indústria. Então, já é um outro universo, né? Então, no momento apropriado, não vai faltar assunto, e também, às vezes, é até interessante, se você conseguir tudo, vir com o cliente aqui e ele falar da experiência. Conseguimos, tudo, né? sim. Vai ser um prazer. Inclusive, isso daqui eu consigo estar mostrando para vocês, ó. Se você quiser compartilhar aqui. A Authentic, ela tem mais de 15 anos dentro do mercado, performando em diversas áreas diferentes. E nós temos um SharePoint. Esse SharePoint, ele compartilha toda a nossa experiência. E essa experiência a gente consegue compartilhar com o cliente nas visitas que a gente faz. Às vezes o cliente, eu preciso disso aqui, opa, isso aí eu já fiz. Vou te mostrar um similar. E aí a gente faz a adaptação em relação a ele. É o know-how da empresa, né? A gestão de conhecimento dela mesmo está toda aqui. E a gente consegue trazer clientes aqui dentro dessa célula de solda ponto. Dentro dela tem diversas células de solda ponto aplicadas com diversos clientes. Então a gente consegue estar explorando, às vezes, cases de sucesso com vídeos, né, audiovisual mesmo, para poder estar exemplificando cada uma dessas operações. Então, linha completa de usinagem na Brembo, por exemplo, célula de solda MIG, né, na Ford, que foi fechada, ou em outros locais também. Célula de solda ponto, né, de diversos conjuntos soldados. Nós temos aí Maxon, Aetra, diversos outros players que a gente pode, inclusive, instigar, poder comentar como é que foi esse desenvolvimento. Legal. Aplicação de Loctite, inclusive aqui em Sete Lagoas, né, na CNH, na Iveco. Então, linhas robotizadas de montagem de solda, MIG, ponto, e diversos outros itens também, que são itens de fabricação, máquinas de teste, máquinas de conformação. São os cases dos clientes que estão numa plataforma compartilhada. Numa plataforma nossa, e a gente compartilha com o cliente o know-how, né, que a gente tem para desenvolver uma nova solução. Tá. Então, como eu te falei, às vezes um cliente ele precisa de uma determinada solução e a gente, através da expertise que a gente já coleciona, a gente consegue falar com ele, opa, já fiz um negócio similar a esse daí.
Então vai Entendi. ser fácil de eu estar desenvolvendo essa nova aplicação. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho aí, Hugo. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Mais uma aula aqui que a gente ganha com mais um convidado. E, cara, obrigado pela presença aí. Obrigado por ter disponibilidade do seu tempo, né, para vir aqui compartilhar com a gente. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. E eu acredito que a gente possa fazer coisas juntos aí também. Com toda certeza, precisamos de bons parceiros. Né? Se quiser entrar dentro do programa da Autêntica Partner, a gente o convida para isso. Né? É importante ter bons parceiros. Vamos nos encontrar, vou até citar aqui, na FEMEC, né? Quem estiver nos assistindo puder passar no stand aqui da manutenção em ação. Vai ser oportuno. Provavelmente lá nós vamos nos esbarrar também, dependendo do momento, data, hora. E a gente que agradece, né, esse palco que você coloca aqui para a gente, as deferências que você fez, né, tanto da minha pessoa quanto da empresa. É sempre importante ter bons parceiros. E parabenizo pela iniciativa de vocês terem desenvolvido, né, um projeto como esse, que expõe essas coisas que muitas das vezes ficam ali enclausuradas dentro das quatro paredes da indústria. Isso. A indústria não tem uma característica de ficar expondo os seus processos, expondo as suas técnicas, expondo essas características. E de fato, não há problema em expor a partir do momento em que você está em constante aprimoramento. Não tem nenhum problema ninguém conhecer o seu processo se você não está nesse seu processo no dia de amanhã. Porque amanhã você busca soluções novas e aprimora aquilo que foi feito. Total. Então, benchmarking para mim é benchmark aberto. Eu não vejo problema. Né? Difícil é fazer. Saber como é feito é fácil. Principalmente no dia de hoje que nós temos aí inúmeras ferramentas à disposição. É isso aí. E até são skills que eu acredito que os profissionais eles devem desenvolver hoje no mercado. Saber fazer e saber chegar a resultados. Porque ferramenta a gente tem de monte aí. Show de bola, Hugo. Obrigado mais uma vez. Então, pessoal, quinta que vem temos mais um encontro às 19 horas. Na terça-feira também, às 19 com alguém do time aqui falando sobre algum tema de gestão de manutenção. Valeu, obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Abraço.